Musicoterapia biomédica, do som ao movimento. Por que repetir 2 vezes? Porque geralmente quando eu explico que eu trabalho com musicoterapia, a reação é: música o quê? Musicoterapia. A minha formação é em música, formei aqui, neste palco, eu recebi o meu diploma de graduação. E quando eu decidi fazer música, perguntaram qual era a minha profissão. Falei, não, mas eu fiz música. Sim, mas qual a sua profissão, né? Não, é música. Qual a sua profissão? Falei, tá bom, professora de música. Melhorou para todo mundo. E no 3º ano da faculdade, eu descobri algo chamado musicoterapia. E pesquisei muito sobre isso, pesquisei 2 anos sobre a musicoterapia. Como assim? Somar a música à área da saúde? Como pode? E eu pensei em fazer o meu TCC sobre a musicoterapia. No entanto, o meu curso era de educação, então eu não poderia trabalhar com nada da área da saúde. E mantive aquele sonho. Eu quero fazer musicoterapia. Me formei, consegui logo depois um emprego, e aí tive a oportunidade de sair e estudar musicoterapia. Aí eu pensei, bom, agora quando eu falar musicoterapia, as pessoas saberão qual é a minha profissão, né? Aí eu falo, qual é a sua profissão? Eu falo, musicoterapeuta. Aí vem o música o quê, né? Eu faço música, qual é a minha profissão? Eu faço musicoterapia, música o quê? Então eu vou tentar explicar um pouquinho agora do que é a musicoterapia. A musicoterapia iniciou durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados feridos recebiam alguns músicos que ficavam tocando e os profissionais da saúde perceberam uma certa evolução na recuperação daqueles soldados. E a partir daí começou a ser estudada a musicoterapia. Hoje no Brasil a musicoterapia é reconhecida. Para você se tornar um musicoterapeuta, você precisa fazer uma graduação em musicoterapia ou se especializar em musicoterapia, caso você seja da área da música ou da área da saúde. No meu caso, a musicoterapia começou de uma forma muito forte. Eu fiz a minha especialização no Rio de Janeiro e o primeiro módulo, quando eu retornei do primeiro módulo, eu me deparei com algo muito grave aqui em Santarém. Esta cidade foi o cenário de toda a história que eu vou contar. Um amigo chamado Rafael sofreu um acidente durante um acampamento. Desse acidente, evoluiu para um quadro de tetraplegia. E ele tinha 1% de chance de andar. A equipe que trabalhava com ele, a equipe de fisioterapia, simplesmente acreditou que aquela lesão não seria completa. Aquela lesão era uma lesão incompleta. E por ser meu amigo, eu acompanhei de perto, me envolvi muito. Mas por que esse caso é tão importante? Porque ele era baterista, um dos melhores bateristas da cidade, de uma técnica muito forte. E acima de tudo, a bateria é o instrumento que mais te exige coordenação motora. E aí pede-se o movimento das mãos, das pernas, e como que ele vai continuar tocando. Então eu acreditei na equipe de fisioterapia e vamos confiar que a lesão é incompleta. Chegou um certo ponto em que eu tive que iniciar, dar o start da musicoterapia. E eu não sabia quase nada. Então, eu sempre falo que essa história é a minha experiência com o efeito da música na reabilitação. E não musicoterapia, porque eu ainda não era formada. Eu não tinha as técnicas necessárias para falar que isso era musicoterapia. Então eu fui numa loja de instrumento e fiquei pensando, o que eu posso comprar? Bom, a primeira coisa eu preciso saber o que ele precisa melhorar. E a fisioterapeuta falou, olha, a primeira coisa que nós precisamos melhorar é a respiração dele, que está irregular. Então o que é feito quando a respiração está irregular? Você usa um balão ou uma luva de procedimento para ficar secando e enchendo
ali vai ajudar e auxiliar a respiração. Eu cheguei numa loja de instrumento musical e olhei aquela loja como se fosse uma farmácia ou uma loja de instrumentos que pudesse se passar por uma loja de equipamentos médicos. Eu achei um instrumento chamado escaleta. A escaleta é um instrumento, é um teclado pequeno, mas só sai o som se você soprar. E você tem que soprar corretamente para você conseguir que o som seja emitido. E depois que o Rafael começou a estudar a escaleta, na música a gente sempre fala estudar um instrumento, com 2 semanas depois, estava ok a respiração. Aí, nossa, isso dá certo. Existe algo diferente na música que pode trazer a reabilitação e pode trazer de volta a saúde das pessoas. Depois, o próximo passo seria o movimento das mãos. E aí eu pensei, o que você usa para o movimento das mãos? Geralmente um halter, todo mundo que faz academia ou já passou por uma sessão de fisioterapia, aquele peso que você faz esse tipo de movimento. Então eu pensei, esse movimento também é feito no ganzá, aquele instrumento que geralmente você vê no carnaval. Então eu posso fazer esse movimento. E assim eu fui ganhando mais formas de poder auxiliar o Rafael. Com isso, nós tentamos trazer para ele uma experiência com a música mais forte. E o Rafael, ele não consegue gritar. Ele vai chamar uma pessoa no outro lado da rua, por exemplo, ele não consegue. E aí, uma vez, nós tentamos reproduzir aquele vídeo para a nossa alegria. Então, a enfermeira, que também era nossa amiga, cantou, a mãe dele fez o papel da mãe e ele era o rapaz do violão. Ele, na época, não conseguia tocar o violão e eu fiquei tocando por trás, mas no vídeo está lá. E na hora dele gritar, para nossa alegria, como ele vai fazer isso, se ele não grita? Mas vamos tentar. E ali, de uma forma muito lúdica, mas mal sabia que a meta era outra, né? E, para nossa alegria, o Rafael cantou e alto. Alto, a intensidade alta, forte. Então, aquilo foi um momento bem interessante para a gente entender, poxa, então, as coisas estão realmente dando certo. A música realmente pode trazer um benefício. E eu pensei, eu não tendo mais o que fazer, passou um ano, e aí eu montei uma bateria no quarto dele. Há muitos anos atrás eu tocava bateria. Como eu sou mulher, geralmente a bateria já estava montada. Então eu não tinha esse costume de montar a bateria e passei quase 1 hora para montar uma bateria no quarto do Rafael. Cansada, fui para a cozinha, tomar um suco, e aí a gente ouve umas batidas. Não, calma, ele ainda não passa sozinho da cama para a cadeira de rodas. Tem alguém no quarto com o Rafael? Corremos no quarto, ele estava lá na bateria. Passou sozinho da cama para a cadeira de rodas, pegou a cadeira de rodas, foi e estava tentando tocar. Então, só o fato daquele instrumento estar ali, o Rafael simplesmente já se motivou. E aí foi confirmado, não tinha lesão incompleta, não tinha lesão completa. Porque se ele consegue fazer isso, se ele consegue sentar, não pode ser uma lesão completa. E ele, muito esperto, existe uma técnica da bateria chamada pedal duplo. Então o baterista ele tem um pedal do lado direito, um pedal do lado esquerdo, ele toca e fica bem rápido o barulho do bumbo, que é aquele instrumento que fica embaixo. Ele tinha espasmos musculares e a perna ficava sozinha tremendo. Então ele conseguia fazer isso de uma forma fenomenal. E ele se aproveitava daquele momento e com o braço ia fazendo os ritmos assim. Aí todo mundo, como ele está fazendo pedal duplo com um pedal? E ele sempre se aproveitava muito daquilo para tocar. Então imagina só, um problema se tornando algo interessante de se fazer, algo que ele tinha prazer em fazer. Voltando à minha história,
Eu estudei nessa cidade, me formei neste palco. Depois dessa situação, eu pensei, por que não investir, né? Se a musicoterapia realmente dá resultado, por que não investir, fazer pesquisas? Hoje eu sou uma pessoa apaixonada por ciência. Então eu fiz um projeto para identificar como a musicoterapia poderia auxiliar em pacientes pós-operatório de punho. E aí muita gente fala, que loucura, né? Mais uma vez, ela quer fazer diferente, né? Mas eu acreditava que aquilo poderia funcionar. E eu fui aprovada no mestrado em bioengenharia, na linha de pesquisa chamada Novos Processos Terapêuticos. Eu terminei o mestrado em 1 ano e 3 meses e consegui patentear a ideia desse mestrado. Anteriormente, no processo seletivo, o coordenador falou, você não está apta a fazer o curso por causa da sua formação. A sua graduação é educação. Mas a gente vai confiar, não nos decepcione. E eu consegui. Logo depois que eu consegui, eu fui convidada a voltar e fazer o doutorado com bolsa. Então, há 4 anos atrás, eu fui de vez para São Paulo e moro hoje em São José dos Campos, finalizando o doutorado neste ano. E hoje é uma honra para mim poder voltar no cenário onde tudo aconteceu. No cenário onde iniciou uma loucura para muitas pessoas, mas que o meu sonho era possível. Na minha cabeça, aquilo era possível. E hoje eu tento apresentar a musicoterapia não para musicoterapeutas, mas em congressos médicos, congressos de eletromiografia, como que se coloca a eletromiografia dentro da musicoterapia, e a gente tem conseguido fazer isso. Tem conseguido os resultados científicos para apresentar. Resultados esses que eu tenho sido convidada para palestrar em locais onde eu jamais imaginei. E uma certa vez eu estava na Escola Politécnica da USP, e a coordenadora perguntou por que eu ainda não tinha feito um vídeo para falar sobre isso. Uma história tão boa, mas que eu ouvi tanto que não tinha nada a ver, que eu realmente não me empolguei em dividir essa história com as pessoas. Então eu criei um canal e comecei a compartilhar alguns vídeos contando essa história, explicando um pouquinho mais do que é a musicoterapia. Então, o Rafael, se ele não podia andar, se o Rafael tinha uma lesão completa, e o que aconteceu com o Rafael? Ele ainda mora em Santarém. Para minha grata surpresa, eu fui convidada para palestrar num TEDx em Santarém, onde tudo aconteceu, e eu posso falar para vocês, o Rafael dirige e ele anda. Bom, quero que vocês vejam com os próprios olhos. Rafael. E eu quero aproveitar esse momento e publicamente te agradecer, Rafael, por ter confiado na sua amiga, por ter confiado na música e o que a música poderia fazer. Hoje eu sei que você tem investido muito, apesar de eu não estar mais lhe acompanhando, mas eu sei o quanto você tem crescido na música, quanto você já tem a sua banda, você tem o seu mini estúdio na sua casa, e o seu caso fez eu chegar onde eu estou. Muito obrigada. Eu sou musicoterapeuta. Obrigada.
Meu nome é Natália Avelino, com muito orgulho, eu sou musicoterapeuta e acredito no poder da música. Muito obrigada.